Grávida foge do centro de detenção, carta deixada silencia todo o presídio. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No Centro de Detenção Feminino de Sorocaba, no Bloco A, cela número 12, Lúcia Menezes estava encolhida, com os braços envolvendo a barriga, os olhos fundos escurecidos pelas olheiras. Eu não devia estar aqui, ela murmurava, eu não fiz nada de errado. O estrondo do cadeado sendo destrancado fez Lúcia se sobressaltar. Uma mulher entrou, alta, com o cabelo preso num coque e o rosto frio como aço. Na placa no peito lia-se, desce Silvia Ramalho. Lúcia Menezes, ela perguntou, com voz seca. Sim, sou eu. Lúcia respondeu, tentando se levantar, ainda segurando a barriga. Exame médico. Está esperando o quê? Lúcia arrastou-se atrás dela, cada passo era um esforço. Com 7 meses de gravidez, seu corpo estava exausto, mas o pior não era a dor física e sim a injustiça que a consumia por dentro. 3 meses antes, ela era uma contadora dedicada na construtora de Murilo Ribeiro, um empresário famoso, mas envolto em escândalos no setor financeiro. Quando o esquema de fraude foi descoberto, Murilo simplesmente desapareceu, deixando todas as provas apontando para ela. Eu só seguia as ordens dele. Lúcia havia gritado na audiência preliminar. Eu não sabia de nada. Mas sem dinheiro para contratar um advogado, sem testemunhas, sem defesa, Lúcia foi mantida em prisão preventiva aguardando julgamento, um julgamento que ela começava a acreditar que nunca chegaria. Na enfermaria, a enfermeira Cláudia, uma mulher jovem de pouco mais de 30 anos, com cabelos castanhos cacheados e um olhar gentil, organizava os remédios. Lúcia, senta aqui, Cláudia disse baixinho, lançando um olhar rápido para a câmera de vigilância. Como você está se sentindo? Eu, ainda com dor nas costas e falta de ar. O bebê chuta muito, principalmente à noite. Cláudia tocou a barriga de Lúcia com delicadeza e perguntou suavemente, você comeu alguma coisa? Só mingau branco e pão seco, eles não deixaram minha mãe mandar leite ou vitaminas. Cláudia apertou os lábios, sem dizer nada. Discretamente, colocou uma pequena cápsula de vitamina no bolso de Lúcia e piscou, engole. Ninguém viu. Lúcia engoliu em seco, obrigada, você é a única que me trata bem aqui. Silêncio. A voz de Silvia Ramalho ecoou pelo corredor. Ninguém tem permissão para conversar durante os exames. Lúcia abaixou a cabeça. Cláudia recuou, voltando para sua mesa como se nada tivesse acontecido. Silvia Ramalho entrou, olhando para o relógio. 5 minutos se passaram. Levem-na de volta. 2 guardas, um homem chamado Afonso e uma mulher chamada Camila Valente, colocaram as luvas e se aproximaram de Lúcia. Afonso sussurrou com desprezo. Ninguém acredita que você é inocente. Para de bancar a vítima. Lúcia cerrou os punhos. Seus lábios tremiam de raiva. De volta à cela, Lúcia se sentou na cama fria de metal, olhando para uma mancha de água na parede. Lá fora, a chuva começava a cair. Naquela noite, o jantar foi servido em 2 fatias de pão embolorado e uma sopa rala de sal. Lúcia não ousou reclamar. Na mesa ao lado, Inês, uma detenta magra da Venezuela, comentou suavemente. Você está grávida. Não pode comer só isso. Lúcia esboçou um sorriso fraco, eu não tenho escolha. Inês lhe ofereceu metade de uma banana e fica com isso. Mas não deixa a Silvia Ramalho ver. Obrigada, você é muito boa. Inês sorriu tristemente, eu também tive uma filha. Mas, ninguém mais vem me visitar. Nós as mulheres aqui dentro só temos umas às outras. Lúcia olhou para Inês, os olhos marejados. Num lugar tão cruel, a bondade era um tesouro raro. No dia seguinte, o sol castigava. Lúcia foi chamada para trabalhar limpar os banheiros do refeitório. O cheiro forte de urina impregnava o ar, o chão estava escorregadio. Ela limpava enquanto fazia careta de dor. Mais rápido, preguiçosa, gritou Camila Valente. Eu estou tentando, Lúcia arfava. Não vem usar essa barriga para querer tratamento especial. Aqui, todo mundo é igual. Lúcia apertou os dentes para suportar.
Um passo em falso e ela escorregou, caindo com força. Sua mão bateu no chão, o som ecoou. Ela segurou a barriga e gemeu. Fingimento. Camila Valente zombou. Ela é boa em drama. Algumas presas próximas tentaram ajudar, mas recuaram ao ver o olhar de Camila. Lúcia não conseguiu falar. As lágrimas correram. Cláudia chegou correndo ao saber do acidente e quem mandou ela limpar esse lugar. Ela está prestes a dar à luz. Você não tem autoridade para questionar minhas ordens, respondeu Silvia Ramalho, entrando com voz cortante. Sou enfermeira. Tenho o dever de relatar qualquer risco para uma gestante. Cláudia retrucou. Silvia Ramalho sorriu de canto, tente, se quiser. Depois do incidente, Lúcia foi colocada em solitária por um dia como punição por fingir dor. Sem luz, sem voz humana. Apenas os batimentos do bebê em seu ventre e perguntas sem resposta. Por que eu? Mãe, eu sinto sua falta, eu tenho medo. No dia seguinte, um oficial chamado Caio Moreira, natural da Bahia, entrou para inspecionar a cela. Senhora Menezes, deseja apresentar recurso ou solicitar um defensor público? Ele perguntou, com um tom neutro. Lúcia ergueu os olhos, piscando, me disseram que não tenho direito e que ninguém me garante. Caio hesitou, vou encaminhar seu caso para o setor jurídico. Mas, não crie muitas expectativas. Obrigada, pelo menos você não me vê como uma criminosa. Caio a observou por alguns segundos, então saiu em silêncio. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Sentou-se olhando para o teto, cantando suavemente para o bebê em sua barriga. Dorme, filha da mamãe, dorme tranquila, os anjos virão te proteger. Seus olhos estavam úmidos. O bebê deu um leve chute. Lúcia murmurou, me desculpa, não consegui te proteger como prometi. O som da porta de ferro se abriu. Cláudia entrou sorrateira, deixando um pequeno pacote nas mãos de Lúcia. Vitaminas e 2 suplementos. Não conta pra ninguém. Lúcia segurou a mão de Cláudia, por que você me ajuda? Cláudia sorriu levemente, porque você não merece isso e porque minha consciência ainda está viva. Lúcia observou Cláudia sumir no corredor. Naquele instante, um fio tênue de luz penetrou sua escuridão. Ela apertou o comprimido na mão, como se segurasse uma promessa frágil. 7 da manhã. A sirene soava em todo o centro feminino de Sorocaba, estridente e gélida como sempre. Lúcia se arrastou para fora da cama, com as pernas inchadas e os olhos vermelhos de não ter dormido. O bebê continuava a se mover, como se gritasse querendo sair daquele lugar escuro. Levanta logo, sua preguiçosa. Camila Valente jogou o uniforme de trabalho no chão. Hoje é sua vez de limpar o banheiro do bloco B. Lúcia abaixou-se, pegando a roupa. Sussurrou, eu só peço um serviço mais leve, estou grávida de 7 meses. Não me importa se está grávida ou doente. Você é uma detenta. Não tem direito de escolher. Camila Valente rosnou. Silvia Ramalho apareceu logo em seguida. Se ela quer regalia, pode esperar na próxima vida. Aqui, todos trabalham. Lúcia pensou em dizer algo, mas ficou calada. Sabia que quanto mais falasse, mais seria punida. E mais uma coisa, continuou Silvia Ramalho com frieza. A partir de hoje, você não liga mais para sua mãe. O tempo de privilégio acabou. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Mas minha mãe está doente, só quero saber se ainda está viva. Silvia Ramalho torceu os lábios, e se ela morrer, alguém vai avisar. Caso contrário, considere que está tudo bem. Lúcia mal conseguia se manter de pé. Suas mãos agarraram as grades. Uma lágrima caiu no chão. E nada de leite ou vitaminas. Isto aqui não é maternidade, Silvia Ramalho virou-se, a voz sempre fria. Isto é prisão. Entenda de uma vez. Lúcia abaixou a cabeça em silêncio, engolindo a revolta. Sua barriga pesava. Caminhar era uma tortura. No banheiro do bloco B, o chão estava encharcado de urina, lixo e o fedor era sufocante.
Lúcia pegou um esfregão de cabo quebrado e começou a limpar os azulejos de joelhos, pois não aguentava mais ficar em pé. Ao lado, Inês limpava o vaso sanitário, e ao ver a cena, se aproximou. Deixa que eu limpo essa parte, você fica só com o lado de fora. Está tudo bem, irmã, eu já me acostumei. Você não se acostuma com isso. Em poucas semanas, você já parece um cadáver. Lúcia sorriu com amargura, talvez porque eu já viva como morta. Nesse momento, o som de botas ecoou pelo chão. Silvia Ramalho e Camila Valente entraram, seguidas por um grupo de guardas novatos em treinamento. Essa é a primeira lição, Silvia Ramalho anunciou, ninguém tem privilégios aqui. Estar grávida não significa ser mimada. Um dos guardas jovens, com pouco mais de 20 anos, perguntou, mas ela parece muito fraca, senhora. Silvia Ramalho zombou. Fraca porque finge ser. Essa é a tática das detentas para fugir das obrigações. Se você se compadece, amanhã elas montam em cima de você. Lúcia tentou encarar o guarda, buscando compaixão. Mas ele apenas abaixou a cabeça. Continue a limpeza. E quero tudo brilhando, ordenou Camila Valente. Lúcia voltou a esfregar, com as mãos trêmulas e o suor escorrendo. Uma contração repentina a fez apoiar-se no chão, respirando com dificuldade. Olha só, mais teatro. Camila Valente debochou. Deve estar com dor de parto e não consegue esfregar. Cale a boca, Lúcia murmurou, exausta. O quê? Camila Valente virou-se com raiva. Eu disse, pare de me humilhar assim, ela respondeu, ofegante. Silvia Ramalho avançou e deu um tapa no rosto de Lúcia. Você não tem moral para me dar lição. O som da bofetada ecoou seco. Inês gritou, ela está grávida. O que você está fazendo? Silvia apontou para Inês. Quer ir para a solitária também? Inês recuou, cerrando os dentes. Crueldade. Cala a boca. Lúcia ficou sentada no chão, com a mão no rosto, os olhos vazios. Só uma pergunta girava em sua mente, se eu morrer hoje, alguém saberá o verdadeiro motivo? Na hora do almoço, ela recebeu arroz queimado e um ovo estragado. Cláudia apareceu com uma caixinha de leite. Bebe rápido, foi difícil esconder. Lúcia olhou o leite, as lágrimas caindo, eu não tenho como te agradecer. Não diga nada. Só viva. Um estrondo interrompeu o momento. Silvia Ramalho apareceu como um fantasma. O que é isso? O que ela tem na mão? Cláudia escondeu a mão para trás. Os suplementos que a senhora permitiu no outro dia. Silvia Ramalho se aproximou, arrancou a caixa e a apertou com força, fazendo o leite derramar no chão. Suplementos? Já chega disso. Lúcia se levantou. A senhora não pode me tratar como um animal. Silvia Ramalho agarrou a gola da camisa dela e a arrastou até o refeitório. As detentas pararam, cessando a refeição. Vou te mostrar quem é o animal aqui. Ela gritou. Você é uma mentirosa. Uma mulher descarada que tentou jogar a culpa no chefe. E agora vem com essa barriga, querendo exigir direitos humanos? Lúcia se debateu, mas ninguém a ajudou. Todos estavam com medo. Todos tinham medo. Silvia Ramalho a empurrou com força ao chão. Limpe o leite agora, ou vai ficar sem jantar. Do chão, Lúcia olhou para cima, os lábios cerrados. Suas mãos varriam o leite no piso, misturado com suas próprias lágrimas. Cláudia foi levada para a sala administrativa logo em seguida. Quando voltou, seu rosto estava pálido. Você está bem? Lúcia perguntou baixinho. Recebi uma advertência formal. Se acontecer de novo, serei demitida. Lúcia segurou a mão dela. Então não me ajude mais, não quero que você se arrisque. Cláudia balançou a cabeça. Se eu fingir que não vejo, então sou igual àquele monstro. À noite, Lúcia estava encolhida na cama, respirando com dificuldade. O bebê dentro dela parecia inquieto, como se estivesse com raiva.
Inês estava sentada na beira da cama, acariciando suas costas com delicadeza. Você precisa de calma. Não deixe que eles matem sua esperança. Esperança? Lúcia deu uma risada seca. Nem sei mais o que é isso. Inês disse suavemente: Lúcia, ouvi dizer que Silvia Ramalho já foi denunciada. Mas ela tem proteção de Murilo Ribeiro. Ninguém consegue tocá-la. Lúcia ergueu a cabeça. O que você disse? Murilo vem aqui com frequência, em segredo. Eu vi ele 2 vezes. E depois de cada visita, Silvia aparece com algo novo: um anel, um relógio, um cartão de crédito. Lúcia apertou os punhos. Eles estão acabando comigo. Inês olhou para ela, a voz firme: se quiser sobreviver, precisa reagir. Você não tem mais ninguém além de si mesma. Lúcia não respondeu. Olhou para o teto. Seus olhos já não estavam vazios, mas cheios de ódio. Depois do incidente no refeitório, Silvia Ramalho pareceu subir mais um degrau em sua crueldade. Ela não apenas restringiu a alimentação e os suplementos de Lúcia, como também assinou a ordem proibindo visitas. O documento oficial foi entregue a Lúcia na manhã de segunda-feira, justamente quando ela esperava ver sua mãe pela primeira vez em quase 2 meses. Não pode ser. Eu pedi autorização na semana passada. Lúcia apertou o papel nas mãos, a voz embargada. Camila Valente ergueu o queixo, fria: e talvez sua mãe não queira te ver. Ou talvez já esteja morta. Cala a boca. Lúcia gritou, fazendo todo o bloco da cela silenciar. Imediatamente, 2 guardas entraram, amarrando os braços de Lúcia como se ela fosse uma rebelde perigosa. Silvia Ramalho apareceu menos de 1 minuto depois. Levem-na para a solitária. 3 dias. Motivo: desobediência e incitação à desordem. Não. Eu não fiz nada errado. Vocês não podem tirar até a minha última esperança. Silvia Ramalho se abaixou, olhando nos olhos de Lúcia. Esperança é um luxo aqui. Você não tem direito a isso. A porta de aço se fechou com um estrondo. A escuridão engoliu Lúcia. A cela de isolamento não tinha janela, apenas uma pequena fresta no alto para entrada de ar. O chão era frio, as paredes úmidas e o cheiro de mofo causava náuseas. Durante os 3 dias, Lúcia recebia apenas uma tigela de mingau ralo por refeição e não ouvia a voz de ninguém. Encolhida num canto, abraçava a barriga enquanto as lágrimas desciam sem parar. Filho, me perdoa, a mamãe não tem mais forças. No 2º dia, começou a ter alucinações. Cada pequeno som parecia ser a voz da mãe. Em certo momento, achou ter ouvido o choro de um bebê. Sem conseguir distinguir realidade de delírio, Lúcia começou a murmurar para si mesma. Ela está me matando aos poucos. Isso aqui não é prisão, é uma cova. No 3º dia, uma dor aguda a fez desmaiar. Ao acordar, viu Cláudia limpando o suor de sua testa. Lúcia. Você me ouve? Está bem? Lúcia sussurrou: não sei se ainda estou viva. Cláudia apertou sua mão. Pedi sua retirada da solitária. Você não aguentaria mais. Obrigada, ela murmurou. Você é a única luz na minha escuridão. Cláudia abaixou a cabeça, sem dizer nada. Seus olhos escondiam a raiva. Ao sair do quarto, encontrou Silvia Ramalho esperando. O que pensa que está fazendo? Silvia perguntou com desprezo. Estou cumprindo meu dever como enfermeira. Ela não pode continuar sendo torturada emocionalmente. Isso afeta o bebê. Silvia Ramalho se aproximou, encarando-a de perto. Se continuar se metendo, vou garantir que saia daqui sem precisar de carta de demissão. Cláudia engoliu a raiva, recuando um passo. Então me demita, mas não vou me calar se alguém morrer só porque a senhora quer esconder seus crimes. Silvia apertou os punhos, mas não disse nada. Apenas virou e foi embora. Lúcia voltou à cela, mas tudo havia mudado. Boatos de que ela era o vigiada especial se espalharam pelo presídio. As detentas passaram a evitá-la, até mesmo Inês. Lúcia chamou baixinho: Inês, não me deixe sozinha.
Inês olhou ao redor, balançou a cabeça, viu, não posso me envolver. Eles estão de olho em você. Lúcia sentiu seu coração afundar. Sentou-se no canto da parede, em silêncio. Na prisão, o isolamento não vinha das grades, mas dos olhares que se viravam. Naquela noite, Lúcia olhou para o teto, sussurrando para o bebê, mamãe sabe que você está sozinho, mamãe também está. O som da chuva fina do lado de fora só aumentava sua tristeza. Na manhã seguinte, durante o horário de exercícios, uma detenta chamada Carmen Moreira se aproximou de Lúcia. Carmen fora dona de uma loja de celulares em Recife, presa por sonegação. Soube que você foi para a solitária por desobedecer? Carmen perguntou em voz baixa. Lúcia assentiu. Só queria saber se minha mãe está viva. Carmen suspirou. Ela já fez isso com muita gente. Você não é a primeira. Lúcia se espantou, sério? Uma mulher chamada Letícia passou pela mesma coisa. Acabou tendo parto prematuro aqui, e o bebê morreu. Ninguém foi responsabilizado. Lúcia estremeceu. Isso não pode ser verdade. Carmen colocou a mão em seu ombro. Não estou te assustando. Estou te alertando. Lúcia murmurou, se eu morrer aqui, ninguém vai saber. Naquela tarde, Silvia Ramalho organizou uma sessão de disciplina no pátio. As detentas chamadas tinham que se alinhar, ouvir insultos e críticas humilhantes. Lúcia foi chamada também. Silvia subiu no palanque, microfone na mão. Hoje temos um ótimo exemplo de manipulação e falsidade. Todos os olhares se voltaram para Lúcia. A senhora Lúcia Menezes, criminosa financeira, mestre em culpar os outros, agora quer se fazer de mãe sofredora para ganhar pena. Lúcia apertou os punhos. Mas aqui, continuou Silvia, não há espaço para lágrimas de crocodilo. Espero que o bebê dela tenha cérebro suficiente para não seguir os passos da mãe. Algumas detentas riram, mais por medo do que por diversão. Lúcia gritou, cale a boca. Você não tem o direito de ofender meu filho. Silvia desceu do palanque, aproximando-se, olhos duros, posso fazer o que quiser. Você não é ninguém. Lúcia recuou, o ventre se contraindo com uma dor forte. Caiu de joelhos. Cláudia correu, ela está com dor. Silvia segurou o braço de Cláudia. Não precisa. Ela adora encenação. Lúcia ergueu o rosto, os olhos ardendo, um dia tudo vai ser revelado. E a senhora vai pagar. Silvia deu uma risada sarcástica, virando-se. Esse dia ainda está longe, Menezes. Naquela noite, de volta à cela, Lúcia ficou diante do pequeno espelho, olhando seu rosto pálido. Murmurou, se eu não fizer nada, eu e meu filho morreremos no anonimato. Seus olhos mudaram, não havia mais fraqueza, mas uma centelha de fogo. A lua nova se escondia atrás de nuvens escuras, sua luz fraca invadindo o corredor da prisão pelas grades enferrujadas. Lúcia ficou deitada, olhos bem abertos. Naquela noite, o bebê chutava forte, como se pressentisse algo. Suor cobria suas costas, embora o frio dominasse lá fora. Passos leves ecoaram no corredor. Lúcia virou a cabeça, ouvindo. Não eram guardas. Nem outras detentas. O som era constante e silencioso, como se alguém tentasse esconder sua presença. Ela se ergueu com esforço, sem acender a luz. Seus olhos já acostumados à escuridão logo distinguiram duas sombras passando pelo corredor atrás da lavanderia local que costumava ser trancado após as 21 horas. Isso não está certo, ela murmurou. Lúcia empurrou suavemente a porta da cela. Sabia que a trava era simples e depois do turno de Caio, o guarda substituto costumava ser negligente. De fato, a porta enferrujada estava apenas encostada. Com o coração acelerado, Lúcia pisou descalça no chão frio, encostando-se na parede, movendo-se em silêncio até a lavanderia. Escondeu-se entre tonéis vazios, aproximando-se de um quartinho escuro. Uma voz masculina soou primeiro, grave e familiar. Fiz tudo o que o senhor pediu. Ela está completamente isolada. Sem apelação, sem advogada, sem visitas.
Lúcia prendeu a respiração. Era a voz de Silvia Ramalho. A segunda voz falou, fria e satisfeita. Se ela tiver um julgamento justo, eu vou preso. Você sabe disso, Silvia Ramalho. Lúcia congelou. Inconfundível Murilo Ribeiro. Ela está grávida. Não posso deixá-la ter esse filho e depois ir ao tribunal me acusar, Murilo continuou. O que quer que eu faça? Silvia Ramalho perguntou. Você já sabe. Acidente, escorregão, dor repentina. O bebê morre, ela entra em colapso. Tudo se encerra suavemente. Um silêncio arrepiante pairou no ar. Lúcia tapou a boca, recuou 2 passos. Parecia que um raio havia explodido dentro de sua cabeça. Todas as suspeitas, a dor, a injustiça e agora estavam confirmadas pela própria voz da mandante. Silvia Ramalho respondeu com a voz constante, eu farei. Mas quero dinheiro vivo, nada de ações ou promessas. Sem problema. Só quero que seja limpo, sem deixar rastros. Lúcia girou o corpo e sumiu na escuridão. Correu de volta pelo corredor, com a sola dos pés sangrando por causa de um caco de vidro, mas ela não parou. Não havia mais lágrimas, nem medo, só fúria. Ao voltar para a cela, ela fechou a porta, abraçou a barriga e respirou ofegante. O bebê chutava com força, como se compartilhasse da agitação da mãe. Na manhã seguinte, quando Silvia Ramalho fazia a ronda, o olhar de Lúcia não demonstrava mais medo. Silvia Ramalho percebeu isso. Parece que você esqueceu quem é, Menezes. Lúcia respondeu com voz firme, e não. Eu acabei de lembrar muito bem, e quem é a verdadeira criminosa. Silvia Ramalho deu um sorriso cínico, mas os olhos denunciaram o incômodo. Ela apressou o passo. Lúcia se sentou e escreveu uma pequena nota, escondendo-a dentro do travesseiro. Cada palavra tremia, mas estava clara. Ouvi toda a conversa entre Silvia Ramalho e Murilo Ribeiro. Eles querem me matar. Se eu desaparecer, procurem por eles. Naquela noite, quando Cláudia veio examinar o bebê, Lúcia olhou por muito tempo. Você acredita em mim? Ela perguntou. Lúcia, o que houve? Se eu disser que Silvia Ramalho e Murilo estão conspirando para impedir que eu tenha um julgamento justo, e você acredita? Cláudia ficou em choque. Onde você ouviu isso? Lúcia apertou os punhos, e eu ouvi com meus próprios ouvidos. A conversa deles. Cláudia olhou em volta, e sussurrou, se isso for verdade, e você está em perigo. Eles não vão deixar você viver para testemunhar. Lúcia assentiu. Eu sei. E não pretendo esperar para morrer. Cláudia ficou em silêncio por um longo tempo. O que você vai fazer? Lúcia abaixou a cabeça e murmurou, vou fugir daqui. O quê? Lúcia, você ficou louca. Não. Estou mais lúcida do que nunca. Não posso esperar o julgamento, ele nunca vai acontecer. Cláudia se sentou ao lado da cama. Você sabe que fugir aumenta a pena, não sabe? Mais 10 anos ou 10 vidas, não faz diferença, e se eu morrer antes de o meu filho nascer? Cláudia segurou a cabeça entre as mãos. O que você precisa? Tempo, informações e, se possível, alguns analgésicos. Não vou envolver você, só peço seu silêncio. Cláudia segurou sua mão. Se você realmente está decidida, e eu não vou denunciar. Lúcia apertou os lábios. Obrigada. Você é a única em quem eu posso confiar. Cláudia se levantou, os olhos cheios de preocupação, pense bem. Fugir significa viver sem casa, sem nome, sem proteção. Você aguenta? Lúcia respondeu sem hesitar, desde que eu não morra neste túmulo. Depois que Cláudia saiu, Lúcia abriu o travesseiro, pegou a nota, envolveu-a num pequeno pano e escondeu dentro da estrutura da cama. Anotou cada detalhe da conversa da noite anterior, hora, vozes, conteúdo. Sabia que precisava deixar algo, se fracassasse, ao menos a verdade não morreria com ela. Nos fundos do depósito é a única rota, ela murmurou para si mesma.
Sem câmeras, tem uma saída de ar antiga e se houver curto-circuito, o portão perde energia reserva por 3 minutos. Tenho que agir nesse intervalo. Numa tarde, Cláudia discretamente lhe entregou uma pequena sacola de tecido. 3 analgésicos, um curativo pequeno e 2 anti-inflamatórios. Não me pergunte de onde tirei, sussurrou ela. Lúcia pegou, e murmurou, jamais vou esquecer o que você fez por mim. Cláudia olhou, os olhos marejados, se houver outra vida, espero que você possa viver como uma verdadeira inocente. Lúcia sorriu levemente, sem dizer nada. Um sorriso triste, mas firme, como de alguém que aceitou abrir mão de tudo exceto da última esperança. Ela começou a treinar a dor. À noite, Lúcia usava uma agulha cega para arranhar a própria pele, criando pequenos cortes para se acostumar à sensação de carne rasgada. Forçava-se a caminhar em círculos pela cela, apesar dos pés inchados e da barriga tensa. Certa vez, mordeu os dentes e colocou gelo dentro da roupa, para que o corpo se habituasse a choques térmicos, tudo para se preparar para quedas, ferimentos ou hemorragias durante a fuga. Inês, que um dia teve compaixão por ela, agora só passava discretamente um pedaço de pão pelas grades. O que você está fazendo, Lúcia? Inês sussurrou. Não posso contar, Lúcia respondeu, mas se um dia eu desaparecer e não acredite no que disserem. Inês a observou por um longo tempo, então assentiu devagar, eu nunca acreditei totalmente neles. Numa noite, durante o plantão de Caio Moreira, ela o viu andando sozinho pelo corredor do depósito. Lúcia o seguiu silenciosamente, até que ele se virou e os dois ficaram frente a frente. O que está fazendo aqui a essa hora? Caio perguntou, mas seu tom não era agressivo. Você acredita na justiça? Lúcia devolveu, com os olhos brilhando estranhamente. Caio ficou em silêncio. Eu já acreditei. E se eu dissesse, e que estou prestes a morrer por causa de uma conspiração, e só tenho uma chance de escapar, você acreditaria? O que você precisa? Lúcia respondeu devagar, uma noite de chuva forte. Um plantão descuidado. E 15 minutos sem câmera no muro de trás. Caio olhou diretamente nos olhos dela. Se eu fechar os olhos por 3 minutos, quem me garante que você não será baleada? Ninguém garante, Lúcia disse, mas se você não fizer nada, com certeza eu serei morta, e meu bebê também. Caio se virou sem responder. Mais 2 noites depois, ela viu que ele estava no plantão, exatamente naquele horário. Sem aviso, sem atitudes estranhas, apenas presente, na hora certa. Lúcia entendeu. Era o único sinal que ele podia dar. 3 dias depois, a previsão do tempo anunciou tempestade na região. Lúcia foi até a enfermaria dizendo estar com dor abdominal. Cláudia apertou sua mão com força antes de assinar o atestado liberando-a do trabalho, o que significava que naquela noite, ninguém checaria sua cela. Lúcia voltou e organizou tudo. Escreveu uma última carta, com sangue no canto da folha. Eu, Lúcia Menezes, não cometi suicídio. Se eu morrer, por favor investiguem Silvia Ramalho e Murilo Ribeiro. Eles querem que eu perca meu filho e desapareça como se nunca tivesse existido. Ela escondeu a carta dentro de um ursinho de pelúcia velho, o único presente que sua mãe conseguiu enviar antes de ser proibida. Depois colocou-o sob o travesseiro, cobrindo com o lençol como se estivesse dormindo. Vestiu o uniforme de detenta, escondeu o kit de fuga sob a barriga, prendeu a mola na perna com fita de tecido. Suas mãos tremiam, mas o olhar era frio e determinado. Ela olhou a cela pela última vez e murmurou, filha, e chegou a hora. O trovão rugiu quando o relógio marcou 1 hora. Lúcia abriu a porta da cela com o gancho que fabricara. O clique foi leve, e ela saiu para o corredor escuro. As luzes auxiliares haviam caído com a chuva exatamente como ela previa. Ela se arrastou pelo corredor atrás da cozinha, até a antiga saída de ar. Usando uma colher, desenroscou os parafusos enferrujados. Levou mais de 7 minutos, os 2 dedos sangraram. Lúcia se empurrou para dentro, sua barriga sendo comprimida, o bebê chutando com tanta força que ela quase perdeu o ar. Respira, filha, por favor, agora não, e ela suplicou em pensamento.
O duto era estreito, empoeirado, cheio de arestas cortantes. Ela se arrastava aos poucos, parando de vez em quando para conter a dor. Um rato morto e podre estava no caminho. Lúcia cerrou os dentes e passou por cima sem emitir um som. No fim do túnel, usou a mola para abrir a tampa da saída de ar. O vento gelado a atingiu no rosto, e a chuva caía como chicote. Ela pulou para o telhado baixo e depois deslizou até o gramado encharcado. 2 cães farejadores começaram a latir. Lúcia se deitou no chão, esfregou lama no uniforme e tentou se camuflar. Um guarda passou por perto, mas não a viu. Ela esperou e contou, e então se levantou e correu para o muro dos fundos. Usou o gancho de ferro para se escalar, com sangue escorrendo dos joelhos e das mãos. Antes de sair completamente, tirou do casaco a bolsinha de pano e deixou sobre a beirada do muro. Dentro, havia a carta manchada de sangue, um mapa e a gravação da conversa entre Silvia e Murilo, feita com um gravador velho que Cláudia havia conseguido. O resto, e depende de quem encontrar isso, ela sussurrou. Então saltou para o outro lado rumo à escuridão da liberdade, ou da morte. O trovão ainda rugia sem parar. A chuva picava seu rosto como agulhas quando Lúcia caiu do outro lado do muro. Seus pés afundaram na lama gelada, o uniforme encharcado colava-se ao corpo. O vento cortava, mas ela não parava. Não podia parar. Atrás dela, as luzes do presídio ainda brilhavam difusas pela cortina d'água. Cada segundo era um passo mais perto da liberdade ou do fim. Força, e só preciso chegar até aquelas árvores, Lúcia murmurava, segurando a barriga. Uma contração repentina a fez cair de joelhos. A barriga endureceu, a dor era lancinante. O bebê chutava com tanta força que Lúcia achou que o parto começaria ali mesmo. Não, e filha, agora não, e ela gemeu, cerrando os dentes para se levantar, arrastando-se em direção às árvores. Atrás, latidos ferozes cortavam o ar. Ela olhou de relance e viu 2 guardas passando pelo muro. Um deles apontava na direção das pegadas. Oeste. Há rastros. O coração de Lúcia disparou. Ela correu o máximo que pôde. Cada passo era uma punhalada nas costas, cada respiração um corte no ventre. O chão escorregadio a fez cair de cara na lama. Os joelhos rasgaram, o sangue misturou-se à chuva. Ela se apoiou nas mãos e ergueu os olhos. Não havia mais lágrimas. Filha, e a mamãe não vai parar, e eu prometi. Ela chegou ao meio das árvores. As copas densas cobriam parcialmente a luz dos postes. Lúcia se escondeu entre 2 grandes carvalhos, curvou-se e prendeu a respiração. Passos se aproximavam. Lanternas varriam de um lado para o outro. Pegadas. Aqui. Dê a volta pela esquerda. Rápido. Lúcia se colou ao tronco, com a mão sobre o ventre. O bebê chutou de novo. Ela acariciou suavemente. Fica quietinho, meu amor, por favor, mamãe implora. 1 minuto. 2 minutos. O feixe de luz passou bem sobre sua cabeça e seguiu floresta adentro. Quando os passos cessaram, Lúcia rastejou para fora. Sabia que não podia seguir pela estrada principal, teria que usar o leito seco do riacho para não ser vista. Lembrava-se do mapa na sala da administração. Se seguisse o curso do riacho por cerca de 1 quilômetro, chegaria à estrada rural que levava a Taubaté. Ela continuou se arrastando, depois mancando. A chuva ainda caía forte, gelando até os ossos. Sua barriga doía intensamente. Não era dor de arranhão, eram contrações. Não posso parir agora, e não há ninguém, e não tenho nada. Um clarão surgiu à distância. Ela se jogou no barro, em pânico. A luz da lanterna passou por cima. Tem algo ali. Não, e só um cachorro selvagem. Tem certeza? Eu ouvi voz de gente. Lúcia permaneceu imóvel. Seu coração batia como um tambor. As mãos cravadas na lama, os dentes apertados até sangrar. Por sorte, os guardas seguiram em direção oposta. Ela esperou mais 5 minutos antes de se levantar. As mãos roxas, os lábios pálidos, mas a vontade ainda ardia.
Depois de mais de 40 minutos na mata, finalmente viu uma luz fraca vindo de um barracão ao longe, talvez um abrigo de fazendeiro ou um antigo galpão. Ela se arrastou até lá, cada passo como uma lâmina atravessando. O barracão estava abandonado, com uma porta de madeira pendurada. Lúcia a empurrou suavemente e ela rangeu de forma arrepiante. Dentro, havia apenas algumas tábuas podres, um cobertor velho e um balde com água de chuva. Ela caiu no chão, mãos sobre o ventre. Lágrimas escorriam sem controle. Filho, e só mais um pouco, e mamãe precisa de mais tempo. De repente, o assoalho rangeu. Lúcia ergueu a cabeça. Uma sombra surgiu à porta. Alô? Uma voz masculina, com forte sotaque brasileiro. Tem alguém aí? Ela recuou, assustada, segurando um pedaço de madeira. Não se aproxime. Eu estou armada. O homem levantou as mãos. Calma, senhora. Não vou te machucar. Sou Juliano Oliveira, moro na fazenda ali perto. Vi sangue no caminho. Lúcia tremia. Eu não posso voltar e estão me caçando. Juliano entrou, viu a roupa de presidiária, os pés sangrando, a barriga enorme. Meu Deus, e você está prestes a dar à luz? Não. Eu só, e preciso descansar um pouco, e por favor, não chame a polícia. Juliano recuou. Não vou chamar ninguém. Mas você não pode ficar aqui. Está muito frio. Vou te levar até o celeiro, tem feno e um aquecedor velho. Lúcia hesitou. Você, e não tem medo que eu seja criminosa? Ele a encarou por um instante, então respondeu, inocentes também vestem roupa de presidiário, e quando são condenados injustamente. Lúcia chorou. Juliano a ajudou a se levantar. Não vou fazer perguntas. Você precisa sobreviver. Eles foram até o celeiro. Enquanto Juliano acendia o fogo, Lúcia deitou-se no feno, as contrações continuando. O vento assobiava pelas frestas, mas sob a luz quente da chama, pela primeira vez em noites, ela sentiu uma ponta de esperança. Obrigada, e por não perguntar nada, ela sussurrou. Juliano respondeu, tive uma irmã, também foi injustiçada. Mas ela não teve sorte de escapar. Lúcia segurou sua mão. Não vou deixá-los vencer. Juliano assentiu. Quer que eu chame um médico? Lúcia balançou a cabeça, aflita. Não. Eles me encontrariam. Então amanhã trago remédios, e roupas limpas, e um mapa. Me diga o que precisar. Ela sorriu fraco. Preciso de alguns dias. Depois, eu vou embora. Não quero colocar você em risco. A chuva lá fora começou a diminuir. Lúcia permaneceu imóvel, abraçada ao ventre. Mesmo com a dor, começou a cantar baixinho. Duerme-te, menina, duerme-te. Sua voz era rouca, mas cheia de amor. Juliano sentou ao lado, em silêncio, mantendo o fogo aceso. Lá fora, no presídio de Sorocaba, descobriram a parede traseira violada. Silvia Ramalho gritou, vaste aquela desgraçada. Agora. Camila Valente estava pálida. Isso, é impossível, e ninguém foge da ala de trás. Silvia segurava uma carta ensanguentada nas mãos, os lábios contraídos. Maldita, e quem ajudou essa vadia? No corredor, Cláudia segurava a ficha médica. Não disse nada. Não sorriu. Apenas, sorriu suavemente. 3 dias após a fuga de Lúcia, o clima no presídio era tenso e sufocante. De manhã cedo, o guarda Santiago correu ofegante até a sala da diretoria. Dona Silvia Ramalho. Ela fugiu. Lúcia Menezes desapareceu. Silvia estava tomando café em sua sala. Fez um gesto para ele parar. O quê? Ela cortou a grade, passou pela ventilação, todos os rastros levam à parede dos fundos. Os guardas estão procurando na área. Impossível. Silvia bateu na mesa, derrubando o café. Ela não pode ter fugido. Eu planejei tudo. Mas Lúcia,
com determinação e uma pitada de sorte, enganou o sistema de segurança de Máxima. E agora, fora de lá, ela mesma mal podia acreditar. Enquanto isso, no presídio, as detentas murmuravam sobre o sumiço misterioso de Lúcia. Inês, que sempre observava tudo, cochichou para Carmen, Lúcia, e ela se foi. Conseguiu escapar. Carmen olhou ao redor, em voz baixa, e então ela planejou tudo esse tempo? Inês assentiu. Ela nunca desistiu. Viveu como morta aqui, mas não porque perdeu tudo. Ela é uma guerreira. O que faremos agora? Carmen perguntou. Inês a olhou por um longo tempo antes de dizer: fique quieta. Ninguém pode suspeitar de nós. Mas se acharem a carta, e não poderemos mais protegê-la. Naquele momento, Silvia convocava uma reunião de emergência. Dezenas de guardas foram chamados para vasculhar as redondezas. Revistem tudo, desde o Campo Velho até a mata perto do riacho. Ela não foi longe. Silvia berrava. Camila Valente se aproximou, trêmula, da senhora, e tem certeza? Se ela já passou da cerca e não vamos mais encontrá-la. Cale a boca, Camila. Silvia gritou. Ela não vai escapar. Vasculhem tudo. Revirar até a lama. Guardas corriam por todos os lados. Silvia não aceitava ter sido derrotada. Uma mulher grávida fugindo de uma fortaleza? Ela não pode simplesmente ter desaparecido, e Silvia murmurava, mas então saiu correndo, os olhos cheios de fúria. Enquanto isso, Juliano, que ajudara Lúcia, começava a temer por ela. Não sabia se ela estava segura. Se fosse capturada, ele não poderia mais ajudá-la. Juliano ficou em seu quarto, ouvindo a chuva bater forte. Parte dele queria ajudá-la a fugir de vez, outra temia que ela morresse sem ajuda. Ela precisava de remédios. Precisava de proteção. Ele não podia deixá-la sozinha. Que não encontrem ela, e Juliano sussurrou, apertando o casaco velho. Lá fora, um carro da polícia chegava ao presídio. Sérgio, um jovem jornalista do jornal local, desceu com uma câmera e um gravador. Aproximou-se dos policiais no portão e foi uma fuga, não foi? Quem é você? Sérgio, do Folha Nacional. Ouvi falar sobre isso ontem. Pode me dar alguma informação? Um oficial o encarou por um tempo. Não há nada a declarar. Sérgio insistiu. Mas recebi informações. Lúcia Menezes, ela escapou ontem, não foi? O oficial não respondeu, mas seus punhos cerrados entregaram tudo. Sérgio percebeu que estava no caminho certo. Se ela escapou, agora está foragida para sempre, não é? O silêncio era a resposta. Sérgio seguiu em frente, ignorando os olhares. Pelo caminho, falou com um agricultor perto do presídio. Viu algo estranho? Vi sim, o velho respondeu. Ontem à noite, uma mulher corria pelo campo. Parecia alguém fugindo. Passou rápido, não vi bem. Como ela era? Roupa velha e mais corpo magro, barriguda, e era uma mulher. Sérgio anotou. Obrigado. Já tenho uma pista. Dirigiu direto para Taubaté. Acreditava que Lúcia tentaria se esconder lá. Enquanto isso, a busca aumentava. Guardas vasculhavam estradas, matas, margens do rio. Silvia, com o mapa em mãos, liderava um grupo. Ela não pode ter ido longe. Eu mesma vou capturá-la, disse, os olhos cheios de fúria. Mas não encontraram nada. As trilhas estavam vazias. A noite caiu, e a chuva continuava. Após 3 dias escondida no celeiro, Lúcia estava fraca. As dores não cessavam. Se não conseguisse ajuda, perderia o bebê. Mas precisava seguir. Precisava sobreviver para provar sua inocência. Naquela manhã, Juliano voltou com arroz, remédios e roupas limpas. Você está bem? Perguntou, cheio de preocupação. Lúcia levantou o rosto e olhou para ele, os olhos avermelhados, mas com um brilho de esperança. Eu não sei se vou conseguir sobreviver.
Não pense nisso agora. Você precisa sair daqui imediatamente, ou eles vão encontrá-la. Lúcia assentiu, levantando-se apesar da dor ardente nas pernas. Eu vou. Mas, você não pode vir comigo, pode? Juliano respirou fundo. Não. Se eu for com você, não teremos nenhuma chance. Eles vão capturar nós dois. Então, eu vou sozinha. Lúcia apertou os punhos. O que eu faço agora? Corra em direção a Taubaté, encontre um lugar seguro. Não pare. Não deixe que te alcancem. Lúcia olhou nos olhos determinados de Juliano e assentiu. Obrigada por tudo. Eu nunca vou esquecer. Juliano recuou em silêncio para que ela pudesse se preparar. Naquele momento, Lúcia percebeu algo profundo: sobreviver não era apenas fugir, era ter um propósito, um motivo para continuar, por mais difícil que fosse. Quando os primeiros raios da manhã atravessaram as folhas, Lúcia saiu do estábulo, caminhando rapidamente, apesar da dor. Ela começava sua jornada sozinha, cheia de determinação. Ela não estava apenas fugindo, estava lutando pelo direito de viver, por si mesma e por seu bebê. Ela precisa ser recapturada. Ela não pode sair daqui sem deixar rastros. Silvia Ramalho gritou para os guardas. O que a senhora acha que ela fez? Camila Valente perguntou, a voz cheia de confusão. Silvia Ramalho mordeu os lábios. Ela não pode ter ido longe. Sem dinheiro, sem contatos, com um bebê na barriga, e ela não vai sobreviver muito tempo lá fora. Mas a senhora não acha que ela pode fazer algo inesperado? Podemos ter deixado algo passar? Camila Valente estava visivelmente preocupada. Não. Ela não vai escapar. Vasculhem tudo. Não quero ninguém ajudando essa mulher a fugir. Silvia Ramalho gritou, as mãos trêmulas. A tensão dentro do presídio se tornava insustentável. Silvia Ramalho não apenas se sentia fracassada diante de seus superiores, mas também percebia que sua carreira estava por um fio. Tudo o que havia feito para encobrir os crimes de Murilo Ribeiro estava agora desmoronando. No escritório, ela apertava com força a carta ensanguentada de Lúcia, quase como se pudesse destruí-la com os dedos. Ela não podia permitir que aquelas palavras fossem reveladas. Nunca. A porta do escritório se abriu. Murilo Ribeiro entrou. Seu olhar era frio e ameaçador. Você já a encontrou? Murilo perguntou, sem emoção. Silvia Ramalho olhou para ele e depois falou em tom grave. Ela fugiu. Precisamos fazer algo imediatamente. Caso contrário, tudo o que fizemos será arruinado. Murilo não respondeu. Caminhou até a janela, observando a paisagem sombria lá fora. Isso não pode se espalhar. Ela precisa ser capturada. Agora. Silvia Ramalho ficou em silêncio, mas seus olhos revelavam medo. O que foi que você disse? E se formos responsabilizados por isso, e a senhora vai assumir? Murilo se virou, o olhar afiado. Tudo o que fiz foi por dinheiro. Se a senhora não quiser mais ter uma carreira, então continue deixando-a viva. Mas se quiser continuar nesse caminho, e eu não posso mais ajudar. Ela não vai longe, murmurou Silvia Ramalho. Deixe comigo. Murilo saiu da sala sem dizer mais nada, deixando Silvia Ramalho sozinha com um medo que só crescia. Lúcia seguia por uma estrada deserta, o coração cheio de incerteza, mas também de determinação. Ela sabia que o tempo estava contra ela. O bebê se mexia com força dentro de sua barriga, às vezes parecendo uma onda de dor atravessando seu corpo. Filha, a mamãe não pode parar, Lúcia disse entre suspiros. Eu não vou deixar a gente morrer. Ela passou por casas abandonadas. A dor vinha em ondas, mas a cada passo sentia que se aproximava da liberdade com que tanto sonhava. A estrada parecia interminável, e cada minuto era uma luta contra o cansaço extremo. Mas o movimento do bebê lhe dava força. Quando a noite caiu, Lúcia encontrou abrigo em um galpão abandonado. Ela se encolheu num canto escuro, sentindo sua respiração acelerada. A dor era intensa.
Mas ela não podia parar. Tinha que continuar. Ela olhou para o céu noturno, onde as estrelas brilhavam como novos sinais de esperança. Disse a si mesma que não estava sozinha e que ninguém tinha o direito de tirar sua vida e a do seu bebê. Faria de tudo para sobreviver não só por si, mas por sua filha. Deitou-se no chão frio, abraçando a barriga, os olhos se fechando. Mais uma vez, ela prometeu em silêncio: eu nunca vou parar. Nunca deixarei que nos destruam. Lúcia passou uma noite longa, dominada pelo medo. A chuva havia parado, mas o frio que cortava os ossos a fazia se sentir prestes a desmaiar. Ainda assim, a única coisa que a mantinha consciente era o bebê. Cada chute suave era como um lembrete: uma mãe não pode parar. Quando o dia amanheceu, ela sabia que não podia mais esperar. Precisava ir rápido e longe antes que o presídio a localizasse. Olhou ao redor, paisagem deserta, casas em ruínas, sem sinal de vida. Sabia que precisava chegar a Taubaté e encontrar abrigo antes que começassem a vasculhar todos os cantos. Cada passo era uma batalha, mas a esperança e a determinação faziam-na resistir à dor e ao cansaço. Já não tinha forças para chorar. Desde que entrou no presídio, sua vida tinha sido marcada pela injustiça e pela ganância de pessoas como Silvia Ramalho e Murilo Ribeiro. Ela não pode ter nos enganado por tanto tempo, rosnava Silvia Ramalho, apertando uma caneta, os olhos fixos no mapa da região. Camila Valente estava ao lado, com o rosto preocupado. A senhora tem certeza de que não deixou passar nada? Revistamos toda a mata ao redor. Silvia Ramalho não respondeu. Olhou novamente o mapa. Ela não pode ter ido longe. Vamos encontrá-la. Ela olhou pela janela, os olhos cheios de raiva. A morte dela será o fim de tudo. Ninguém deve saber que ela fugiu. Camila Valente a olhou, ansiosa. Mas, e se ela não sobreviver lá fora? Ela não tem nada, só um bebê. Silvia Ramalho fez um gesto de desprezo. Esse bebê não importa. É só um peso. Lúcia já havia percorrido vários quilômetros, atravessando trilhas estreitas, mas seu corpo não aguentava muito mais. O bebê chutava cada vez mais forte, impedindo-a de se concentrar. Precisava parar novamente. Não conseguiria continuar sem descansar. Um barulho a assustou. Lúcia virou-se, o coração disparado. Um homem apareceu, segurando uma lanterna. Mas ao se aproximar, ela o reconheceu: era Sérgio, o jornalista que conhecera antes. Sérgio! Lúcia exclamou, com a voz trêmula. Lúcia! Você está bem? Você não devia estar aqui, é muito perigoso. Sérgio ajoelhou-se, preocupado. Ela assentiu, mas não conseguiu falar. Mesmo diante da única pessoa que podia ajudá-la, sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. Cada segundo era um risco maior de ser encontrada por Silvia Ramalho. Você precisa sair daqui agora, disse Sérgio, olhando ao redor. Eles não vão perdoá-la. Lúcia olhou para ele, os olhos marejados. Obrigada, Sérgio, você me deu esperança. Mas não posso ir com você. Se você me ajudar, vai correr perigo. Sérgio encarou seus olhos cansados e cheios de medo. Eu não vou te abandonar. Mas sei que, se você continuar fugindo, logo eles vão te pegar. Eles não vão parar. Desde que eu sobreviva, Lúcia sussurrou. Esse bebê é tudo o que tenho. Sérgio não respondeu de imediato, mas entendeu. Eu não vou te abandonar. Conheço um lugar seguro, tem gente lá que pode ajudar. Lúcia olhou para ele e, finalmente, assentiu. Então vamos. Obrigada. No dia seguinte, Silvia Ramalho recebeu um relatório informando que Lúcia fora vista perto de uma vila chamada Vila Esperança. Um guarda entrou correndo no escritório, ofegante. Senhora Silvia Ramalho. Disseram que viram Lúcia indo em direção à Vila Esperança. Silvia Ramalho não disse nada, mas seus olhos estavam cheios de inquietação. Vocês não podem deixá-la entrar lá. Cercar a vila, quero que ela seja capturada imediatamente. Camila Valente assentiu.
A senhora quer que revistemos a vila toda? Sim. Toda. Não deixem nenhum canto sem olhar, ordenou Silvia Ramalho. Ela não podia permitir que Lúcia sobrevivesse. Ela tinha que ser capturada, custasse o que custasse. Lúcia e Sérgio chegaram à vila, onde casas de pedra antigas e o ambiente tranquilo contrastavam com o inferno vivido no presídio. Mas Lúcia sabia que não podia ficar. Cada passo era um fardo não só pelo corpo exausto, mas pela angústia crescente. Ao chegar a uma casinha, Sérgio bateu na porta. Um homem de meia idade atendeu, sem demonstrar emoção. Sérgio, essa moça pode ficar aqui? Perguntou ele com voz rouca. Ela está fugindo. Precisa de ajuda. O homem olhou para Lúcia por um longo tempo, e por fim assentiu. Tudo bem. Ela pode ficar. Mas prometa que não causará problemas. Lúcia assentiu. Obrigada por me ajudar. Naquele momento, um carro acelerava em direção à vila. Dentro dele, Silvia Ramalho rangia os dentes, apertando uma foto de Lúcia. Ela não vai escapar. Eu não vou deixá-la viver. Finalmente, depois de tantos dias fugindo, Lúcia chegou a uma pequena cidade onde ninguém a conhecia. Encontrou um abrigo, uma casa abandonada e caiu exausta no chão. Não sabia como continuaria vivendo, mas pelo menos, o bebê estava a salvo. Sérgio a ajudou imensamente. Ela contou a ele toda a verdade, e foi ele quem levou as provas ao jornal, fazendo a história de Lúcia chegar à mídia. A opinião pública ficou indignada. Todos se revoltaram contra Murilo Ribeiro e Silvia Ramalho. A polícia reabriu o caso. Um mês depois, um comunicado oficial foi feito no presídio de Sorocaba. Silvia Ramalho foi presa por corrupção, envolvimento no esquema de fraude de Murilo Ribeiro e má conduta na administração do presídio. Murilo Ribeiro também foi preso, sem ter como justificar seus crimes. Lúcia, enfim, foi inocentada. Suas denúncias não só eram verdadeiras, como se tornaram um alerta para aqueles que acreditavam que a justiça poderia ser enganada para sempre. Lúcia ficou na janela de sua casinha, o sol da manhã iluminando seu rosto. Seus olhos agora brilhavam. O bebê havia nascido saudável, uma menina. Lúcia sorriu ao olhar para ela, os olhos cheios de amor. Esperança, Lúcia sussurrou, dando à filha o nome de Esperança. Você é a esperança da mamãe, a razão pela qual eu lutei. Ela a abraçou com força, respirou fundo, sentindo o ar de liberdade e paz. Embora o passado ainda a assombrasse, sabia que a justiça havia vencido. Tudo o que restava era viver e construir uma nova vida para ela e sua filha. A história terminou com o reconhecimento de Lúcia, a queda dos culpados, e um futuro promissor se abrindo para ela e esperança. A tensão e a espera foram substituídas por alívio e esperança, fruto de uma luta incansável que mostrou a força da resiliência e da determinação. A história de Lúcia é um testemunho da força interior e da perseverança na busca pela justiça. Mesmo diante da opressão e da injustiça, ela nunca desistiu da esperança. A lição é clara, e por mais difíceis que sejam as circunstâncias, enquanto houver fé e coragem, a justiça sempre encontrará seu caminho. E os maus, um dia, pagarão por seus atos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.